Romanos, capítulo 3, a partir do verso 21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Também em 1 de João, capítulo 2, versículo 2, nos diz a palavra de Deus que o Filho é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas pelos pecados do mundo todo. E esse é o tema que nós estamos vendo nas últimas semanas, que fala da expiação. Nós temos trabalhado isso há algum tempo já, não é verdade, irmãos? Nós entramos nesse assunto porque nós estávamos estudando a encarnação do Verbo eterno de Deus, e houve a necessidade de nós vermos quem foi esse Verbo eterno que se encarnou, qual era a sua natureza, quem era essa pessoa. E isso nos levou até a sua obra, e o cerne ou o eixo central da obra de Cristo, que é a expiação, sua obra expiatória na cruz. Trabalhando esse tema, nós vimos as duas naturezas do nosso Redentor, Ele como Deus, Ele como homem, 100% Deus, 100% homem, como diziam os antigos pais, coeterno, coigual e coexistencial com o Pai, Deus de Deus, luz de luz, o Filho eterno de Deus, que um dia tomou sobre si a natureza humana para morrer pelos nossos pecados. E nós sabemos que essa é a mensagem que todos nós devemos proclamar. Nós devemos fazer como Paulo, pregar a Cristo e este crucificado. Essa mensagem é escândalo para uns, é loucura para outros, mas para nós, os que cremos, é o poder de Deus, e é sobre ela que nós estamos andando, amém, irmãos? E verdadeiramente ela tem nos surpreendido, e isso vai nos surpreender e nos ocupar por toda a eternidade. Fazendo um voo mais amplo, vamos dizer assim, nós estamos há algum tempo já estudando coisas fundamentais da fé cristã. E todas as sextas-feiras aqui nós estamos nos ocupando com os itens fundamentais do testemunho da igreja sobre essa terra. As coisas que nenhum de nós, como cristãos, deve estar de fora, não deve estar ciente. Todos nós devemos estar muito claro de tudo que nós estamos vendo aqui. Começamos pela Bíblia, depois nós tratamos da Trindade Santa, e depois nós tratamos da encarnação do Verbo, depois da sua obra expiatória, e é sobre ela que nós estamos agora. Depois dessa questão da obra expiatória de Cristo, que já tem nos ocupado algumas semanas, nós vamos tratar da ressurreição, nós vamos tratar da justificação pela fé, nós vamos tratar do Espírito Santo, vamos tratar da igreja, e aí então nós vamos tratar, ainda que panoramicamente, sobre tudo isso, como nós estamos falando, sobre as últimas coisas.
E depois que nós fizermos essa volta completa, então nós vamos voltar para o primeiro dos nossos assuntos e entrarmos nele com mais profundidade. Quando nós voltarmos ao assunto da bibliologia, então nós vamos ajudar os irmãos com esse tema: como interpretar a Escritura. Será que a Escritura é algo tão fácil assim como alguns pensam? Me parece que não, irmãos. Parece que a Bíblia é um livro que Calvino dizia que você devia ter duas atitudes diante dele: orar e trabalhar. Ou seja, você deve orar e estar disposto a labutar, a se esforçar para receber sobre a palavra de Deus. E eu sei que algum irmão está sem esse material. Tem alguns aqui ainda. É aquele que tem um título de expiação. Irmão, nós vamos dar só uma olhadinha bem rápido sobre ele, irmãos. Nós tratamos da importância na página 1 desse tema nas Escrituras. Na página 2, tratamos se isso é um assunto somente para teólogos. Comentamos se a cruz de Cristo foi um acidente, como alguns dizem, né? Ou foi alguma trama política. Vimos que ele veio para morrer. Esse foi o objetivo central. Na página 4, então, nós começamos num assunto que poucos irmãos tratam, infelizmente, porque na verdade o fato, irmãos, é que esses textos que nós lemos significam que você e eu estamos aqui diante de Deus hoje, temos acesso a Ele, não porque Deus não tratou com o seu pecado. Nós estamos aqui, temos paz com Deus, fomos redimidos, fomos justificados, fomos reconciliados e temos paz com o nosso Deus, temos acesso à presença dEle, porque o nosso Deus, que é um Deus justo, como nós lemos em Romanos capítulo 3, verso 26, tomou o nosso pecado e o tratou com o nosso pecado no seu próprio Filho. Então, irmãos, não significa que nós estamos aqui sem algum preço que foi pago. Pelo contrário, todos os nossos pecados caíram sobre o nosso Senhor. Foi do agrado de Jeová moê-lo, fazendo enfermar. Foi do agrado de Deus colocar sobre ele os nossos pecados. Quando você entende isso, irmão, aí você vai perceber que não há mérito nenhum em você na presença de Deus. E não há nada que você possa fazer para que Deus te aceite ou me aceite. Exclui qualquer obra humana. Não há obra que se compare à obra de Cristo. Por isso esse texto que nós lemos de Romanos 3 fala no verso 27 assim: onde pois a jactância? Os irmãos sabem que essa palavra significa altivez, arrogância. Onde pois está ela? E Paulo completa a pergunta, ele diz: foi de todo excluída. Não há quem possa se jactanciar na presença de Deus. Não há quem possa se orgulhar na presença de Deus. A jactância foi de todos os homens excluída. Por causa do que, irmãos? Porque não foi homem que morreu por você, não foi qualquer um que morreu pelos teus pecados. Foi o próprio Filho de Deus quem morreu pelos teus pecados. E Ele que pagou a conta dos teus pecados. Então agora você tem paz com Deus por causa de Jesus Cristo. Ele é a propiciação. Propiciação significa quitar a pena, levar a culpa. Significa também ser propício, ser favorável. Você poderia traduzir essa palavra também como sacrifício de substituição. E foi isso que Cristo fez por nós. Cristo morreu na cruz como nosso substituto. Como isso é importante, irmãos. E é sobre isso que nós estamos tratando, página 4. Nós falamos que nós
iríamos ver esta questão da obra de Cristo sobre 8 aspectos. O primeiro deles era a analogia com as ofertas que existiam no Antigo Testamento. Principalmente, se o irmão quiser considerar em casa, a oferta de Levítico capítulo 16, o dia da expiação. O dia que o sacerdote entrava uma vez por ano, não sem sangue, e aspergia sobre o propiciatório, e quando ele saía, ele colocava a mão sobre o bode expiatório, e aquele bode era enviado para o deserto, para um lugar longe de toda habitação, e aquilo demonstrava que nossos pecados foram expurgados, expiados por Cristo, e foram levados longe da presença de Deus. E essa é a promessa da nova aliança, não é verdade? Hebreus capítulo 8 nos diz: colocarei nos seus corações as minhas leis, sobre as suas mentes as escreverei. Também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Então ele tira da presença dele os nossos pecados, porque Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Isso foi o que João disse no Evangelho de João capítulo 1, versículo 29. Quando naquele dia ele viu Jesus que veio diante dele, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. O segundo aspecto que nós vimos foi que o Novo Testamento nos ensina que o nosso Senhor nos salva pela sua morte. Isso está aí na página 6. E nós fizemos uma seleção maravilhosa de versículos sobre isso, irmãos. Nós até comentamos que são versículos que todos nós deveríamos conhecer muito bem de cor, porque são versículos que demonstram que pela sua morte Ele nos salvou. O terceiro ponto foi os termos do Novo Testamento, como redenção, propiciação e reconciliação. Estão lá na página 9. Redenção significa a libertação mediante pagamento de preço. Ser tirado de um lugar e ser posto em outro, mediante pagamento de preço. O Alcindo até deu a lembrança de um videozinho que corria pela internet de um passarinho que estava na gaiola, né? Todo mundo achava muito bonito aquilo. E o dono da gaiola era Satanás, naquela ilustração. E como que o Senhor foi a ele e nos comprou. Mas a Bíblia não fala que você foi comprado do diabo, irmão. Isso é um erro que vem de muito longe. Como se você estivesse no mercado de escravos, Jesus foi lá e deu o preço para Satanás e levou você embora. A Bíblia não fala isso. O preço foi pago para Deus, a Bíblia diz, segundo as justas exigências de Deus. Não foi pago para o diabo. Mas a redenção houve, e Cristo, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Mas nunca pense que foi do diabo que o Senhor te comprou. Amém, irmãos? Ele cumpriu as justas exigências de Deus e te salvou das garras de Satanás. Mas Ele não pagou nada para Satanás, porque Ele nunca deveu nada para Satanás. Então essa teoria do resgate para Satanás vai estar lá no final do seu material. Depois nós vamos citar sobre ela. Também a propiciação e a reconciliação. Esses três termos nós apresentamos. O quarto aspecto foi os termos do Novo Testamento que enfatizam a substituição e a expressão por. Quando você lê, por exemplo, vou pegar só um dos versículos. Nas nossas traduções,
de Almeida, muitas vezes essa expressão por vai estar como pelo os nossos pecados, por exemplo. E nós falamos, irmãos, que essa palavrinha por trás dela no original nós temos 3 expressões gregas. Uma significava por causa de, outra significava em benefício de, ou a favor de, e outra significava como substituto de. Não é interessante? E mostrava que Cristo morreu por causa dos nossos pecados, que Cristo morreu em nosso benefício, para benefício de todos nós, e que Cristo morreu como substituto de todos nós, que é exatamente o assunto que nós estamos tratando. Cristo como nosso substituto e que pagou a pena por todos nós. Quando nós chegamos na página 13, estou fazendo uma revisão rápida. Então nós temos todas as afirmações que enfatizam nossa união com Cristo. E é um dos assuntos mais lindos do Novo Testamento. Você estava em Adão. Em Adão todos morrem. Em Cristo todos recebem vida. Não é? E nós vemos que quando nós cremos em Cristo, nós somos unidos a todo o processo da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. A obediência de Cristo sobre essa terra é repartida pelo Espírito Santo a nós. Nós morremos com Ele na cruz. Nós ressuscitamos juntamente com Ele. Nós fomos sentados nos lugares celestiais juntamente com Cristo. Não é verdade? Então todo esse processo da obra de Cristo é repartido pelo Espírito a nós quando nós nos unimos a Cristo. E nós comentamos que, segundo Colossenses 3, vida cristã não é um compêndio de regras ou de doutrinas. Vida cristã, nós dissemos que é a vida de Cristo. Vida cristã é a vida de Cristo. Quando Cristo se manifesta em nós, isso é vida cristã. Quando nós tentamos fazer coisas, ainda que elas sejam bíblicas, fora da esfera do Espírito, pelo Espírito e na pessoa de Cristo, então isso é religiosidade. Agora, quando Cristo se manifesta em nós, irmãos, isso é vida cristã. Somos pequenos cristos. E quando eu falo pequenos cristos, não que somos deuses ou coisa parecida, mas é assim que eram chamados os primeiros cristãos de Antioquia. Fala que eles foram chamados pelos outros, e a palavra lá significa isso, de cristãos, de pequenos cristos. Por quê? Eram como se fosse o próprio Cristo caminhando pela terra. E esse foi o 5º ponto. O 6º ponto, todas as declarações, página 13, que declarações que dizem que a sua morte nos liberta da lei. E nós chamamos a atenção dos irmãos, e eu gostaria de enfatizar mais uma vez hoje. Quando você lê esta palavra nomos no Novo Testamento, você precisa estar muito inteirado com esse termo, porque mais ou menos ela tem 7 significados diferentes no Novo Testamento, e cada contexto vai revelar o significado dessa palavra. Lei. E talvez isso seja a coisa mais mal compreendida que nós temos no cristianismo. O falso significado do que é lei. Ou se você pega um desses significados e aplica a todos os textos que você lê, você vai ter um problema sério com o Novo Testamento. Muito sério. Amém, irmãos? Nós vimos que muitas vezes, por exemplo, em Romanos, Paulo se refere à lei, está se referindo a todo o Antigo Testamento, e chama todo o Antigo Testamento de lei. Muitas vezes Paulo se refere aos 5 primeiros livros da Bíblia, chama eles de lei. Outras vezes ele usa essa palavra lei, e ela significa um princípio governante. Sabe o que é um princípio governante?
Se você pegar uma maçã e segurar na mão e soltar aqui 1 milhão de vezes, ela vai cair no chão. E você está diante de uma lei, de algo que pela experiência você sempre prova que é existente, um princípio governante. Você vai soltar 1000 vezes e um dia um camarada, um ser humano, descobriu que isso era a lei da gravidade. Isso é um princípio governante. Quando, por exemplo, Paulo fala assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Isso está lá em Romanos 3, 28, e no 27 ele fala assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Daí ele fala assim: por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Imagina se você não for esperto sobre o significado dessa palavra nesse contexto. Paulo está falando o seguinte, irmãos: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que princípio? Pelo princípio de trabalhar? Não, pelo princípio da fé. É isso que ele está falando nesse texto. Mas veja bem, se você pegar esse mesmo contexto no verso 21 do capítulo 3, já não é mais o significado de princípio governante. No verso 21, a lei significa o Pentateuco, porque ele fala assim, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus. Aí fala assim: testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei aí já significa outra coisa, e nós nem mudamos o capítulo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E posso citar mais um terceiro exemplo nesse mesmo capítulo, verso 20: visto que ninguém será justificado por obras da lei, em razão de que pela lei veio pleno conhecimento do pecado. A lei no verso 20 já é outro significado. Como você sabe isso? Do capítulo 3, verso 10 até o capítulo 3, verso 18, ele faz uma citação de vários textos do Novo Testamento, e a maioria deles é de Salmos. Isso, do Antigo Testamento. E a maioria dessas citações é de Salmos, e uma citação delas é de Isaías. E essas citações ele chama de lei. Ora, sabemos que o que a lei diz, verso 19: aos que vivem na lei o diz. Mas ele não citou a Torá aqui, ele não citou o decálogo de Moisés aqui, ele citou o que você vai ler a partir do verso 10: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Isso é Salmos. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Isso é Salmos, é uma composição de Salmos, e ele chama essa composição de Salmos de lei. No mesmo capítulo, só para mostrar para os irmãos, 3 significados diferentes para a mesma palavra lei. Então não é tão simples como muitas pessoas pensam. Amém? Como é que você sabe que no 3:21 ele está falando da Torá, dos 5 primeiros livros da Bíblia? Simples, porque ele faz essa divisão: testemunhada pela lei e pelos profetas. Agora ele separa. Amém? Como é que você sabe que lá no verso 27 ele está falando de um princípio governante? Simples, é só você ler o texto. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Por que princípio foi excluída a jactância? De fazer coisas para ser justificado? Não, pelo princípio da fé. É um novo princípio. No mesmo capítulo, irmãos. Os irmãos estão entendendo? E poderia mostrar muitos outros para os irmãos. Lá no capítulo 7, os irmãos vão ver que existe 4 leis. Lá no capítulo: a lei do pecado e da morte, a lei da minha mente, a lei de Deus e a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. São 4 leis. E lá os 4 são 4 princípios governantes. Quando você prova em si mesmo que existe o pecado em você, você está provando em você a lei do pecado e da morte existe. Você quer fazer o bem, você não consegue.
Você quer não fazer o mal, e você também não consegue não fazer o mal, você faz o mal. E você encontra na sua mente uma lei que ama a lei de Deus. É isso que fala, essa é a lei da sua mente. Mas nos teus membros você encontra outra lei que, guerreando contra a lei da sua mente, outra lei, te faz prisioneiro da lei do pecado que está nos teus membros. Desventurado o homem que somos, quem nos livrará do corpo dessa morte? Fala. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Quando você abre 8:1, fala: agora sem lei se manifestou a justiça de Deus. Aliás, agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei, outra lei, do Espírito da vida em Cristo Jesus. Outro princípio governante. Então é importante nós vermos isso, amém, irmãos? Mesmo que seja só para chamar a tua atenção, para você ser cuidadoso quando você esbarra, vamos dizer assim, nessa palavra, quando você está lendo a Bíblia. Então todas as declarações que Cristo nos liberta por sua morte da lei, também provam essa obra expiatória. E nós chegamos onde nós vamos continuar hoje, que é na página 15. As afirmações que enfatizam a atuação de Deus na morte de Cristo. Existem 3 verdades importantes e que também não podem ser separadas com relação à morte de Cristo. A primeira delas é que Deus entregou o seu próprio Filho. A segunda delas, não estou lendo o material ainda, irmãos. A segunda delas é que o próprio Filho se entregou voluntariamente. E essas 3 coisas têm que andar unidas. E a terceira delas é que os homens o mataram. Quando você abre Atos capítulo 2, verso 23, a Bíblia diz: o qual foi entregue por desígnio e presciência de Deus, o qual vocês mataram, Pedro diz, por mão de iníquos. Ele foi entregue por desígnio e presciência de Deus. E o que os homens fizeram? O mataram. Porque se você falar só que os homens o mataram, Deus não tinha nada a ver com aquilo, não tinha plano de Deus naquilo, certo? Mas se você dizer que só Deus o entregou, você tira a culpa dos homens. Então eles não foram responsáveis, era já só um plano de Deus se cumprir. Mas se você não disser que Cristo se entregou, como fala Efésios capítulo 5, verso 2, quando fala assim: sede imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Se você não falar que Cristo se entregou, você vai dizer, como muitos teólogos dizem hoje, ou apresentam o Evangelho dessa maneira: Deus estava muito bravo com a gente, aí Jesus resolveu morrer por nós. Aí Jesus morreu por nós, chegou lá na presença de Deus, disse: ó Deus, agora não tem escapatória, porque tu vai ter que perdoar eles, porque eu morri lá, agora tu vai ter que perdoar. E é assim que eles apresentam o Evangelho, irmãos. Isso é um Evangelho terrível, irmãos. Sabe por quê? Nós vamos ver depois isso. Porque o amor de Deus produziu a cruz de Cristo. Não foi a cruz de Cristo que produziu o amor de Deus. A Bíblia fala que Deus nos amou e enviou o seu Filho. Então o Filho morreu voluntariamente, o Pai o entregou e os homens o mataram. Está vendo como a verdade é mais do que um só aspecto dela, irmãos? Se nós dissermos que Deus o entregou, nós estamos falando a verdade pela metade. Se nós dissermos que Cristo se entregou, nós estamos falando a verdade pela metade. E se nós dissermos que os homens mataram a Cristo, também estamos falando a verdade pela metade. Então, quando nós falarmos sobre isso, nós precisamos entender que Deus o entregou, o Filho se entregou e os homens o mataram. Isso é o que a Bíblia diz. E se você quiser marcar 4:25 de Romanos, fala: o qual foi entregue por causa dos nossos pecados. Isso foi Deus que o entregou. Depois Efésios 5:2 fala que Ele se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave.
E Atos 2:23 fala que os homens o mataram. Eles intentaram matar Jesus e eles o mataram. Não mataram no dia que eles queriam matar. Lembra-se? Os irmãos que estavam aqui, nós vimos um texto muito importante. Não é verdade, irmãos? Quem lembra daquele texto que nós vimos? Eu vou ler para você que não estava aqui. Os homens não mataram Jesus quando eles quiseram. Eles mataram exatamente no dia que estava disposto por Deus, antes que tudo existisse. E como é que você sabe isso? Porque na terça-feira, antes de Jesus morrer, ele disse, em Mateus 26, 1-5, está lá na sua página 4, se você quiser voltar lá para ler. Na página 4, lá em cima, Mateus 26, 1-5. Tendo Jesus acabado todos esses ensinamentos, disse a seus discípulos: sabeis que daqui a 2 dias celebrar-se-á a Páscoa. E ele diz: e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Leia agora, irmãos. Então os principais sacerdotes e anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Eles não queriam matar Jesus na Páscoa, irmãos. Eles queriam matá-lo, mas ele não morreu quando eles queriam. Ele morreu quando ele quis, no dia que foi determinado por Deus, como diz a palavra de Deus, antes dos tempos eternos, se cumprindo-se os tempos, a Bíblia diz, no exato dia, no exato minuto que Deus quis, e que ele disse que morreria. Ele diz assim: daqui 2 dias celebrar-se a Páscoa, e essa é a festa na qual eles não queriam matar ele, nessa festa, queriam matar antes, depois, mas ele não morreu quando eles quiseram, ele morreu quando ele quis, porque foi ele que se entregou. Amém? Ninguém tira a minha vida, ele diz, eu voluntariamente a dou. Tenho poder para dá-la e tenho poder para removê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. Se você encontra lá em João 10. E agora nós entramos nessa afirmação, e por isso que eu fiz essa introduçãozinha agora. Ele foi entregue por Deus. Página 15. As afirmações que enfatizam a atuação de Deus na morte do nosso Senhor. Porque são duras afirmações, e você pode entender Deus errado por causa delas. Então, por isso que eu fiz essa pequena introdução. Porque houve uma pergunta aqui, uma sexta-feira, que se é assim, então, como morreu inocente, parece uma injustiça, não é? Mas nós vamos responder essa pergunta daqui a pouco. Mas vamos seguindo o texto. Capítulo 7, página 15. Esta afirmação focaliza-se em Deus. Todas as teorias falsas sobre a expiação se focalizam no homem. Devemos focalizar em Deus. Houve um propósito para a morte de Cristo. Deus estava nisso. A palavra nos revela que a morte de Cristo estava na mente de Deus antes da fundação do mundo. Há um aspecto eterno para o que aconteceu na cruz do Calvário. Atos 2:23 diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste, crucificando-o por mãos de iníquos. E também 1 de Pedro 1:20, o sangue de Cristo é conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Porém, manifesto no fim dos tempos por amor de vós. Tudo estava elaborado por Deus antes da fundação do mundo. Amém?
Seguindo ali em Apocalipse 13, 8, e adorá-la-ão todos os habitantes da terra, adorarão a besta, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Foi morto o quê, irmãos? Deus estava realizando tudo no Calvário. Seguindo Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Quem fez cair sobre Cristo, irmãos? Seguindo o texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Arrume o texto ali, é 3,16, não 3,36. Também, Romanos 3,25, que lemos no início, a quem Deus propôs, quem propôs? No seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, seguindo o texto. E um texto muito importante em Romanos 8, aquele que não poupou o seu próprio Filho. Então, todos esses textos estão afirmando a atuação de Deus na morte de Cristo. O que ele fez? Ele não poupou o seu próprio Filho. Antes, por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente todas as coisas? Foi Deus quem não poupou o seu próprio Filho. Página 16, 2 Coríntios, um texto muito importante também. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas ofensas, e nos confiou a palavra da reconciliação. Era Deus quem estava operando, o eterno Pai. Deus é quem agia assim por meio da cruz, através de Cristo. E também 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, Deus, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não iremos encontrar nada mais forte do que isso. Temos que atentar para isso. Eis uma afirmação bem específica. Deus, Ele o fez pecado. Ele lhe imputou a culpa dos nossos pecados. Ele os pôs sobre o Filho. E então Ele nos afirma que Ele os puniu nele, no Filho. Devemos sempre dar peso e significância à atividade de Deus o Pai, nessa obra da cruz de Cristo. Amém, irmãos? E agora nós chegamos no ponto 8. Porque, por não entender quem é Deus, os homens inventam cada teoria de expiação, irmãos. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Mas nós já falamos para os irmãos que todas essas teorias nascem de uma falta de conhecimento sobre quem é Deus. Às vezes o Deus de muitas pessoas é um homem, não passa de um homem, é como se fosse um homem. E nós precisamos entender bem quem é Deus, irmãos. Os atributos de Deus, os atributos da sua personalidade absoluta, ou seja, as coisas que são inerentes a Ele e fazem dele quem Ele é. E se tirasse um desses atributos dele, ele não seria Deus, ele seria qualquer coisa menos Deus. E por não conhecer a Deus, os homens têm ideias muito equivocadas sobre o que aconteceu na cruz. Porque quando você entende quem é Deus,
você vai entender esse ponto 8 muito claramente, que a morte do Senhor Jesus foi uma total e absoluta necessidade. Foi o meio de Deus ser justo e justificador. Ora, na cruz de Cristo Deus foi justo, sabia, irmão? Como assim, irmão? Deus foi justo? Deus foi misericordioso, Ele me amou, Ele me perdoou. Não, Ele foi justo também. A Bíblia mostra isso. Por que Ele foi justo? Porque Ele tratou nossos pecados sobre Cristo. Então Ele não deixou de fazer com o pecado aquilo que Ele disse que faria com o pecado. Ele foi justo. E muitos irmãos dizem que na cruz de Cristo o amor e a justiça de Deus se beijaram. E por isso que se revela nessa obra maravilhosa uma total e completa necessidade. Amém? E vamos a algumas provas sobre isso. A primeira delas, o Getsemane, no Getsemane e na cruz. No Getsemane, sua conduta e suas palavras. O evento do Getsemane nos revela muitas coisas. Quando lemos o texto da aflição do Senhor no Getsemane, surgem algumas perguntas. Por que o nosso Senhor suportou essa agonia? Por que Ele suou aquelas grandes gotas de sangue? Qual o significado de tudo isso? Nosso Senhor no jardim estava enfrentando o fato de que havia um elemento em sua morte que era totalmente horrendo para Ele. Algo que lhe provocou tal agonia que o fez derramar suor de sangue. Isso demonstra o fato de que aquilo era extremamente necessário, pois caso não fosse, certamente o Pai o havia livrado daquele momento. Lembremos de suas palavras. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia não seja o que eu quero, e sim como tu queres. Contudo, a petição estava lá. Ora, ela não pode referir-se meramente ao fato da morte física. Por quê, irmãos? Reiterando, isso o faria inferior aos mártires, seus próprios seguidores. Se Jesus estivesse com medo da morte, irmãos, se fosse essa a agonia que estava sobre ele naquele momento, ele não seria maior do que qualquer mártir que iam cantando para o suplício, que sendo lambidos pelas chamas do fogo, estavam dando glórias a Deus e cantando hinos. Não era medo da morte. Lucas 9 fala que ele demonstrava no seu próprio rosto uma intrépida resolução de ir para Jerusalém e morrer. Ele não tinha medo da morte. Não era por isso que ele estava agoniado, em extrema agonia. Não, algo que ele previa estava para acontecer em sua morte, o qual ele desejava ardentemente evitar, se lhe fosse possível. Essa é a única vez durante a sua vida terrena que o nosso Senhor fez a seu Pai uma petição desse gênero. E é óbvio, pois, que era algo extremamente excepcional. Isto aponta para o fato de que houve algo em sua morte que era absolutamente, o que, irmão? Absolutamente necessário. A pergunta que Jesus fez foi: isso é absolutamente necessário? É-me possível realizar essa obra de alguma outra forma? Se possível, não me deixes que isso aconteça. Mas ele disse: se porventura não é possível, eu me submeto a ela. E segundo as suas palavras na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? A hora nona, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Estas palavras reiteram o que afirmamos antes. Este é o clamor do abandono na cruz.
Qualquer doutrina da expiação que não explica esses episódios é inadequada. É inadequado pressupor que o sofrimento físico do Senhor, do Senhor produziu tal clamor, porquanto o argumento dos mártires se aplicaria aqui. Não e não. Algo estava acontecendo ali que pertencia a uma categoria única. Guarde isso no seu coração, irmãos. Nosso Senhor estava consciente de estar desamparado por Deus. Sua comunhão com o Pai eterno estava temporariamente interrompida. Esta é a única vez desde toda a eternidade que ele não era capaz de ver o semblante de Deus. E é isso que ele sentiu no Getsemane. E por isso ele teve aquela agonia tão grande. Ele previu isso no Getsemane. Temos aqui verdadeiramente provado que isto era absolutamente necessário. Tinha que acontecer. Porque senão Deus o tinha livrado. Segundo, as afirmações diretas da absoluta necessidade da sua morte na cruz. E vamos ler Romanos, que nós começamos a reunião. A quem Deus propôs como propiciação, no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, guarde bem essas expressões, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista, por que ele deixou? Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Página 18. Como poderia Deus passar por cima e cobrir os pecados dos filhos de Israel sob a antiga dispensação? Esse versículo nos mostra a resposta. Como podemos explicar a remissão dos pecados cometidos outrora sob a paciência de Deus? A resposta de Paulo é que a morte de nosso Senhor na cruz faz isso. Essa é uma das coisas que ela se destina. Todavia, Paulo vai além. A morte de Cristo não só explica como Deus pode cobrir os pecados de outrora, ela explica como Deus pode perdoar o pecado em qualquer tempo. E ela é a única explicação. Talvez você nunca havia pensado sobre isso, irmão. Que todos aguardavam aquele momento da morte de Cristo. E por causa daquele momento único na história, Deus podia ser tolerante com os pecados de outrora. Por que ele podia? Tendo em vista, como diz o texto, a manifestação da sua justiça no tempo presente. Que tempo presente? O tempo que o Filho morreu na cruz. O tempo determinado por ele antes de toda a eternidade, em que o Filho dele levaria sobre ele todos os pecados de todos os homens, de todos os tempos, de todas as eras. Por isso, por causa da cruz, pré-determinada por Deus antes da eternidade, Deus poderia, naquela antiga dispensação, cobrir pecados, passar por cima dos pecados, tendo em vista a manifestação da sua justiça. Por causa da cruz de Cristo, ele podia perdoar pecados no passado, no presente e no futuro. Eis um problema. Como é possível que Deus, a um só e ao mesmo tempo, seja justo e ainda justificador daquele que crê em Jesus? Você já pensou sobre isso, irmãos? É isso que esse texto nos fala. Para ele mesmo ser justo e justificador. Às vezes você lê o termo que está ali e é parecido um com o outro, mas eles estão totalmente em oposição nesse texto. Ou ele é justo, ou ele não é justo. Se ele justifica sem ser justo, ele não é justo.
Se ele perdoa o homem lá e dá perdão para eles sem tratar com o pecado deles, aí ele não é justo. Ele é justificador, mas não é justo. A justiça diz que o seu pecado tem que levá-lo à morte, porque é o salário do seu pecado a morte. Se Deus for justo com você e comigo, estamos todos perdidos. Amém, irmãos? Porque Ele vai necessariamente ter que cobrar de você a sua conta, senão Ele não é justo. Por isso que eu falo que muitas pessoas entendem Deus errado. Deus não chegou para alguém que devia para Ele, irmãos, diz assim, deixa para lá, Ele não fez isso, isso não é justiça. O nosso Deus, para ser justiça, ser absolutamente justo, uma das características que deve haver nele é que ele não pode deixar de dar uma resposta contra o mal, senão ele não é justo. E o Antigo Testamento nos deixa isso muito claro, que eu sou o Senhor, que jamais tenho o culpado por inocente. Se ele tiver o culpado por inocente, ele não é justo. Ele só pode ser justo, só pode ser Deus 100% justo. Então o autor Paulo, aqui nesse contexto, nos chama a atenção para isso, não é? Como é possível que esse eterno e santo Deus, que é imparcial, justo e imutável, como diz Tiago 1,17, o Pai das luzes, em quem não pode existir variação nem sombra de mudança, aquele que é luz e nele não há treva nenhuma, como é possível que ele perdoe o pecado e ainda permaneça o que eternamente foi? A resposta de Paulo é esta: a única forma em que Deus pode fazer isso é através do que Ele fez a seu Filho na cruz. Ele o propôs como propiciação dos pecados, e Ele fez isso dessa forma para demonstrar a sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Deus, que é justo, pode perdoar pecado, porque Ele já puniu o pecado na pessoa do seu unigênito Filho. Assim, Ele permanece justo, Ele permanece reto. Ele fez com que o pecado, guarde isso, irmão. Sabe por que eu estou enfatizando tanto, guarde isso? Guarde isso, irmão. Guarde isso. Talvez você não tenha atentado para isso. Porque se você está buscando qualquer meio de agradar a Deus, você não atentou ainda para isso. Guarde isso. Guarde isso. Guarde isso. Se você está buscando alguma maneira de ser aceito por Deus, guarde o texto que nós estamos lendo. Esta frase: Ele fez com o pecado o que disse que o faria. Guarde isso. Quando Jesus diz está consumado, é porque Ele tratou com os nossos pecados sobre o seu Filho. Amém, irmãos? Por isso, irmãos, nós somos aceitos diante de Deus, por causa de Cristo. Deus propôs Cristo para nós, não é outro meio, irmãos, é mediante a fé em Jesus. Esse é o meio, esse é o princípio. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Não tem outro meio, irmão. Nenhum meio que você possa inventar, ou qualquer homem possa inventar. E depois que você crê, agora, você manifesta essa vida. Aí nós vamos entender o que é vida cristã. Vida cristã não é uma busca incessante da força humana tentando agradar a Deus. Vida cristã é manifestar a vida que nós já recebemos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Nós fomos justificados por causa que Deus colocou sobre Cristo os nossos pecados. Vamos seguindo mais um pouquinho. Ele fez com o pecado que disse que faria. No entanto, devido
o ter feito nosso substituto. O que ele fez com Cristo? Ele fez Cristo para nós nosso substituto. Ele pode nos perdoar. Ele pode nós que cremos em Jesus. Por que ele pode fazer isso, irmãos? Agora, pela obra de Cristo, Deus é justo. E Deus é justificador daquele que tem fé em Jesus.